Audiência do Acústica News, estamos iniciando um programa diferente hoje, que estamos de frente aqui ao procurador do município, Fabiano de Lima Ribeiro, que vai nos falar com exclusividade aí para a Acústica FM após essa entrevista coletiva do prefeito, as principais mudanças no novo decreto aqui, né, a respeito também aí da abertura do comércio em Camaquã. Boa noite, doutor Fabiano, tudo bem? Boa noite, tudo bem? A todos que nos ouvem, um abraço. Na verdade, a gente acabou nos reunindo hoje pela manhã e analisando a evolução daquele quadro depois do decreto que saiu na sexta-feira. Então, a gente vem impondo algumas medidas e fica analisando o comportamento da população. E consideramos que em alguns pontos precisavam ajuste para deixar a coisa um pouco mais rígida. Não foi incluso no decreto de sexta-feira o pessoal da indústria. Então, hoje existe a vedação expressa de funcionamento das indústrias. Já fizemos a ressalva, é claro, na questão da indústria do gênero alimentício e farmacêutico, porque entendemos que essa daí precisa ficar em funcionamento. Estabelecemos também a possibilidade, a flexibilização para que a indústria, comércio e distribuição de produtos de higiene também permaneça plenamente ativo no nosso município. No último decreto tinha colocado como serviço essencial e tinha ficado autorizado o funcionamento do estacionamento rotativo. O Poder Executivo analisou a situação e resolveu que tinha que efetivamente dar um passo atrás nessa situação e tirou. O estacionamento rotativo, a partir de hoje, também não está funcionando. O prefeito, inclusive, determinou que não funcionasse hoje, antes mesmo de publicar o seu decreto. Dentre as ressalvas, também veio o setor de telecomunicação, que pode seguir funcionando ativamente. E segurança privada, porque entendemos que isso daí seria muitas empresas precisam de segurança privada, em razão do não funcionamento, também elas podem seguir funcionando. Uma medida que tomamos também foi em relação aos supermercados. Segue a restrição de acesso, de livre acesso, dos menores de 5 anos e dos idosos com mais de 65 anos. Entretanto, achamos por bem, considerando aqueles idosos que não teriam pessoas para ir fazer suas compras e que também não teriam a possibilidade de não ter muito acesso ou muito contato com essa situação de encomendar da sua casa, esses idosos podem fazer suas compras das 7h30 da manhã às 9h30. Os mercados devem se organizarem para que, nesse horário, o atendimento seja exclusivo a esses idosos. Por fim, também entendemos que o horário de funcionamento dos mercados fica limitado de segunda a sexta, das 7h30, ou seja, quando abrir para os idosos, até as 18 horas, e no sábado, das 7h30 ao meio-dia. E também, por último, fizemos a restrição das atividades físicas coletivas, ou seja, o joguinho de futebol da gurizada, hoje, infelizmente, não pode mais. Fica ainda o pessoal que quer fazer essas atividades isolado, tentando evitar contato com as pessoas, mas faça individualmente. Faça a sua atividade física, essa é a recomendação que vejo em vários lugares, faça e retorne imediatamente ao seu lar. Essas são as principais medidas, Valério. Claro que o poder público, em algum momento, tem que tomar medida rápida, muitas vezes vê a repercussão, acha que vai fazendo os ajustes de acordo com a resposta que a comunidade dá, sobretudo naquelas restrições, quando não está surtindo efeito, o poder público tem que vir e fazer uma medida mais drástica. Foi feita, então, uma medida mais drástica, como o senhor disse, nos mercados, até porque mudou bastante, né? 18 horas para o dia da semana, o último horário, 7h30 às 9h30 da manhã para idosos, e final de semana, o mercado no sábado, somente até o meio-dia. Isso. Muitos devem pensar, tá, mas por que? Qual a conclusão que chegaram? Porque esse horário fica restrito, mas vamos pensar que o nosso comércio está fechado e a ordem que é para as pessoas ficarem em suas casas. E então, só sair para fazer compra de medicamentos
e fazer compra nos supermercados. Então tem tempo para esse pessoal ir, porque eles devem estar em casa e não devem estar trabalhando mesmo. Então, por isso, essa redução de horário. O domingo, nada. Domingo não, fica vedado. Domingo talvez é o dia que é para não se enxergar ninguém na rua mesmo. Como ficaria os mercados menores em bairros valendo essa mesma medida? A mesma medida. A regra são para todos os mercados. O funcionamento dos mercados agora, sobretudo nas últimas alterações de legislação, ficou igual para mercados pequenos e supermercados, tudo no mesmo horário. Como funcionaria ainda agora essa situação? Também as padarias, que cedo estão lá produzindo também o alimento para quem cedo começa a fazer essas compras, e também restaurantes. Os restaurantes, e aí foi muito oportuna a tua pergunta, os restaurantes que antes poderiam abrir, agora só podem abrir os restaurantes que têm serviço delivery. Os restaurantes não poderão mais abrir. Isso acaba sendo de primeira mão, porque acho que não falamos lá na coletiva. As padarias, elas realmente têm uma sistemática um pouco diferente. A produção, obviamente, ela vai iniciar antes, mas o horário de atendimento a partir das 7h30, juntamente com o dos mercados. Essas mudanças na área da alimentação. A área do transporte teve alguma, a não ser, claro, né, a mudança aí também do estacionamento rotativo, mas eu digo na linha, assim... Não, por enquanto ainda está autorizado o transporte, ainda vige aquela restrição de horário imposta no decreto da semana passada. Então, as principais mudanças, o doutor Fabiano está trazendo aqui para nós, viu, Leandro e Daniel, ao vivo, no programa Acústica News, uma informação também muito importante a respeito dos restaurantes, que só poderão atender o delivery ou atender a teleentrega, não pode mais ter também o atendimento ao público. E a principal mudança, o mercado, atenção, idosos, das 7h30 às 9h30 da manhã. Depois das 9h30, público geral, e até às 18 horas. Sexta-feira, de segunda a sexta. No sábado, o mercado aberto até ao meio-dia. Sábado, à tarde e domingo, não tem compras. É isso aí, né, doutor Fabiano? É isso aí. No domingo não haverá expediente. E sábado o pessoal tem que se atentar que o último horário é meio-dia. São mudanças para muitos drásticas, mas necessárias, né, doutor? Infelizmente a gente tem que acompanhar a resposta. Estou sendo repetitivo e nesse momento toda a imprensa tem nos ajudado, justamente sendo repetitivo mesmo, né? Tem que se martelar muitas vezes na cabeça do cidadão. É necessário ficar em casa. E a gente fica acompanhando a resposta da comunidade com aquelas medidas que se tomam. Cada vez que se emite um decreto, existem cidades que inclusive já fizeram toque de recolher, o que achamos que ainda não é o caso para Camaquã. Mas se a comunidade não der a resposta e seguir fazendo coisas que não devem, a gente encontra pessoas na rua imaginando que está de férias. E não é. O regime é outro, a situação é grave. E não é um período de férias que as pessoas podem aproveitar que não trabalharam, pegar seu chimarrãozinho e sair para a rua, dar uma passeada. Não, tem que ficar em casa. De acordo com a resposta da população, o poder público se reúne, analisa todos os aspectos e vai evoluindo no quão drástica tem que ser as suas medidas. Com certeza. Bom, quero agradecer aí também a sua participação aqui conosco na abertura deste Acústica News. E também lhe perguntar, é claro, de todas as situações ainda, há várias mudanças, mas a fiscalização, como que vai continuar? Porque a gente sabe que hoje algumas pessoas não obedeceram o decreto. Pois bem, a população em geral, muitas vezes foca imaginando assim, poxa, mas a prefeitura não consegue fiscalizar a plenitude aquilo que faz. É um período muito grave para a administração pública. Que mesmo fora dessa crise, inegavelmente, não só a Camaquã, como todas, tem lá suas mazelas. Mas o decreto, quando emitido um decreto, ele tem que se analisar também o seu caráter pedagógico. Ele lança para a comunidade aquilo que o poder público está dizendo, isso não pode ser feito. E ali nós já atingimos um percentual grande da população que obedece. Para aquele pessoal que não obedece, nós estamos ainda em fase de organização,
foi emitido um decreto no sábado à tardinha. Desde lá vem se fazendo a fiscalização na medida das suas forças, e hoje foi feito todo um trabalho pela Secretaria da Fazenda, focada exclusivamente nisso daqui, para juntar servidores, inclusive de outras secretarias, formando suas equipes para irem a campo. Já foram contatadas a Brigada Militar e a Brigada vai participar ativamente, vai ser feito, vai ser cumprido de um jeito ou de outro. Essa fiscalização vai começar a funcionar a partir de amanhã. Muito obrigado, doutor Fabiano de Lima Ribeiro, procurador aqui do município. Nós estamos lá colocando também a rádio acústica à disposição, e amanhã, né, como anunciou o prefeito, há uma coletiva às 17 horas, tem alguns pontos também a serem anunciados, como outros resultados de exame. Né? A gente vai se comunicando, o prefeito já externou em várias vezes nos últimos anos que a transparência é tudo. E nesse período em que a gente faz muitas vezes declarações alarmantes para a população, é para o bem da população, mas, sobretudo, o que acalma a população é saber tudo a tempo e a hora. E para isso que o prefeito vem mantendo essa comunicação diária. Um agradecimento a todos vocês pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado, bom trabalho para vocês também. Bom, Lennon e Daniel, daqui, da Prefeitura Municipal de Camaquã, nós estamos falando, sala da Procuradoria, uma entrevista exclusiva aí com o Procurador do Município, o Fabiano Ribeiro, e agora, né, a gente vai esperar o pessoal cumprir aí essas ordens. Amanhã estaremos à disposição também aí dos outros órgãos para mais anúncios, e daqui a pouquinho retornaremos aí em caráter de plantão das ruas da cidade, dentro aí do programa Acústica News. Volto com vocês no estúdio. Perfeito, Valério Veig nos trazendo informações sobre essas medidas drásticas em relação ao decreto municipal que foi divulgado no final de semana. Situação complicada, hein? Agora são 6h03. Vamos com os destaques do Acústica News. Camaquã tem mais 2 casos descartados do novo coronavírus. Ao todo, a prefeitura já descartou 7 casos suspeitos da doença. Morre jovem camaquense que motivou campanha pelas redes sociais. Moisés Ventura Treptow sofria com uma doença muscular. Vereadores de Camaquã votam 3 projetos e 2 requerimentos nesta segunda-feira. Medida de prevenção ao coronavírus impede que população acompanhe a sessão no plenário. Chuvisca suspende atendimentos presenciais na prefeitura. Equipe reduzida de servidores segue trabalhando para manter os serviços essenciais. Mais de 350 municípios decretaram situação de emergência, calamidade ou prevenção no Rio Grande do Sul. Gabinete de crise da FAMUR segue monitorando a situação nos 497 municípios gaúchos. E agora 6h04, 26 graus a temperatura. A gente já confere de imediato a previsão do tempo com a equipe da Somar Meteorologia. Olá a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Pouca coisa muda no cenário do Rio Grande do Sul. Mais um dia de tempo firme, sem condição de chuva, na presença de uma massa de ar seco capaz de inibir a formação das instabilidades. Em Camaquã, durante esta terça-feira, a condição será de céu claro, ensolarado, pouca presença de nebulosidade e a elevação da temperatura ao longo do dia. A máxima deve chegar à casa dos 29 graus. Isso não deve mudar ao longo da semana. A massa de ar seco ainda deve atuar, a expectativa é de tempo firme, temperaturas cada vez mais elevadas no decorrer dos próximos dias. A tendência é de retorno da chuva somente ao longo da próxima semana. Amanda Souza da Somar Meteorologia para a Rádio Acústica FM. Vai lá, pode ir. 18h05, 25 graus e 6 décimos em Camaquã. Então, hoje foi uma tarde de mudanças em Camaquã, mais restrições, mercados. Alô, você que precisa fazer suas compras, se programe, pois os mercados agora começarão a atender somente até às 18 horas e no sábado até o meio-dia. E também restaurante somente com delivery. Para você que está chegando agora, estas são as principais mudanças no comércio camaquense a partir de hoje. E hoje também a Secretaria Estadual de Saúde atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no estado. Agora são 90 casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Conforme o boletim epidemiológico, 5 novos casos foram registrados em Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria e Santana do Livramento. A capital gaúcha é a cidade mais afetada pelo coronavírus,
contabilizando agora 39 casos. A secretaria, a partir desta segunda-feira, passou a investigar somente casos graves que necessitem de internação hospitalar. E fala neste momento ao vivo o ministro Mandetta, o ministro da Saúde do Brasil. Do impacto dessas ações. Nós precisamos ter muita inteligência, muito equilíbrio, muito bom senso, para que possamos atravessar isso